Olá, meus irmãos. Espero que todos vocês estejam bem, que estejam felizes e que estejam prontos para combater o bom combate no Senhor. Nós vamos meditar na palavra de Deus, falar sobre as coisas de Deus, mas antes nós vamos fazer um pequeno preâmbulo. Para quem ainda não sabe, eu sou o pastor Carlinhos, da comunidade cristã de Arthur Nogueira, e tenho estado aqui neste canal para trazer a palavra do Senhor, não só para o povo que estava comigo e que ainda está, mas também para aqueles que porventura possam ouvir. Mas vamos lá. Eu quero resumir bastante sobre esse preâmbulo. Nós temos vivido um tempo muito complicado sobre essa questão de pandemia e essa questão de isolamento social, a questão da usar ou não máscara, e vai por aí adiante. São coisas que têm acontecido. E você e eu temos passado. Agora, ainda ontem estava ouvindo um médico falar. E ele dizia o seguinte: quarentena é quando a pessoa infectada, ela fica em isolamento. Isto é quarentena. Agora, fechar uma pessoa sã dentro de casa, isso não é quarentena, isso é ditadura. Então, infelizmente, muitos políticos têm se aproveitado desta situação para colocar em prática uma agenda já estabelecida há muito tempo, que foi criada no próprio inferno e que agora está acontecendo debaixo dos nossos olhos. Infelizmente, os nossos ministros têm rasgado a Constituição quase todos os dias e muitas coisas estranhas estão acontecendo. Mas o que mais me admira nessas pessoas na verdade, a união entre eles. Eles falam e fazem a mesma narrativa. Eles estão focados, unidos e trabalhando sistematicamente para que esta agenda se cumpra. Você poderá ver mais sobre isso. Se você for na internet, você vai pesquisar sobre Agenda 2030. Você vai encontrar muitas coisas lá. Você também vai encontrar muitas coisas falando sobre a nova ordem mundial. Só procurar lá que você encontra. E também sobre os Illuminati, sobre o grupo de Bilderberg e assim tantas outras coisas. Eu aconselho você se você quer pesquisar, se você for daquelas pessoas que pesquisam, que vão fundo, então que você tome o cuidado, porque você vai pesquisar, mas paralelamente você esteja com a Bíblia aberta no livro de Mateus, capítulo 24, e também, se você não tiver duas fitinhas na sua Bíblia, arruma um outro marcador e marca também ali o livro de Mateus, capítulo 10, versículo 21, e também o livro de Marcos, capítulo 13, versículo 12. São textos falando sobre o que está acontecendo hoje. Eu só vou resumir em pouquíssimas palavras. O objetivo deste grupo é destruir a família. Não existindo a família, não existe mais a igreja.
A finalidade deles é destruir a igreja. Aliás, isso já está em andamento. E, inclusive, pessoas cléricas, pessoas que deveriam estar defendendo a igreja, não estão. Nós vimos há poucos dias no Chile 2 igrejas sendo queimadas, e quando a torre delas caíram, o povo vibrou como se fosse um gol numa partida de futebol. E me perdoem se eu for injusto, eu não li nenhuma palavra sobre o Papa condenando isso. E se alguém leu, por favor, põe o link aí embaixo para eu também poder ler e poder corrigir posteriormente. Mas eu não li. Eu tenho ouvido o Papa falar contra a queimada no Amazonas, contra uma série de coisas, contra o clima global e outras coisas mais. Mas igrejas têm sido perseguidas em vários países, têm sido destruídas, têm sido queimadas, e eu não estou falando de determinada denominação. Essas igrejas que foram queimadas no Chile eram igrejas católicas. Outras igrejas têm sido destruídas na Nigéria e tantos países da África. Também a igreja tem sido perseguida. E como nos países comunistas. Na China, eles arrumaram uma desculpa por causa da pandemia para perseguir e destruir as igrejas. Então, as coisas que eram colocadas ali na igreja, as decorações, passaram a ser a fotografia, a figura dos líderes do Partido Comunista. Então, queridos, como eu já disse, esse sistema já está em andamento. Mas o que também me preocupa é ver que o inimigo das nossas almas, é claro, é quem está por trás de tudo isso, é ver o quanto ele está unido, focado e trabalhando para que isso tudo, para que toda esta agenda se cumpra. Na verdade, ele tem uma agenda. Sabe por que ele tem uma agenda? Porque ele sabe que ele tem pouco tempo. Então ele está trabalhando e procurando fazer o máximo possível para que esta agenda seja cumprida. Agora, voltamos aí, este é o motivo da nossa ministração de hoje. E nós cristãos, queridos, quando eu falo cristãos, eu não estou falando cristãos evangélicos, cristãos pentecostais, presbiterianos, batistas, metodistas e tantos outros. Você pode ficar surpreso comigo, mas eu conheço católicos que são cristãos. Eu conheço evangélicos, aí a maioria, muitos evangélicos, que são cristãos. Católicos não são tantos assim, infelizmente, porque existem pessoas que são mais católicas do que cristãs. Existem pessoas mais evangélicas do que cristãs. E existem muitas pessoas que levam primeiramente o nome da sua denominação, da sua igreja, do local aonde ele está, antes do nome do Senhor Jesus Cristo. Então, queridos, agora, igrejas, evangélicos, pessoas religiosas, existem por toda parte. Agora, cristãos, existem poucos. Infelizmente, existem menos do que a gente gostaria. Mas vamos lá, vamos ler o texto de hoje, e hoje nós pretendemos falar exatamente sobre isso. Se o inimigo está unido, nós deveremos estar muito mais. E outra coisa, nós temos um elo que nos une, que é o Espírito Santo, que é o sangue de Cristo, que é o poder de Deus, que é a graça de Deus. E vamos falar um pouquinho sobre isso hoje. Não queremos nos alongar muito,
mas queremos, sobretudo, deixar bem claro, assim, para cada um de vocês, o que a palavra de Deus fala sobre o que é ser um cristão e o que é unidade e o que é união. Vamos lá. Ali no Salmo 133, versículos de 1 a 3, está escrito assim: como é bom e agradável quando os irmãos convivem em união. É como o óleo precioso derramado sobre a cabeça, que desce pela barba, a barba de Arão, até a gola das suas vestes. É como o orvalho do Hermon quando desce sobre os montes de Sião. Ali o Senhor ordena a bênção e a vida para sempre. Queridos, já no Velho Testamento, a palavra de Deus está dizendo que é muito bom que os irmãos estejam em união e compara, de certa forma, a união dos irmãos, a união daqueles que amam a Deus, como a unção sacerdotal. Ele fala, é como se fosse, é como o orvalho de Hermon, é como o óleo precioso que desce sobre a cabeça, que passa pela barba de Arão e vai até a gola das suas vestes, ou seja, é uma pessoa totalmente coberta com o óleo da unção, da cabeça aos pés. E o que ele está dizendo? É como é bom que os irmãos estejam em união. É a mesma coisa de estar ungido da cabeça aos pés. Então, queridos, é muito importante a união da igreja, é muito importante a união dos cristãos. Aqui no Velho Testamento está falando em união, está falando sobre estar unidos. Agora, no Novo Testamento, o Senhor Jesus, ele vai um pouquinho além daquilo que é união. Ele vai ainda, ele dá um passo à frente de todas essas coisas. Por exemplo, João capítulo 1, versículo 7, a palavra diz: se porém andarmos na luz, como ele na luz está, temos comunhão uns com os outros, e o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo o pecado. É 1 João, capítulo 1, versículo 7. E então, queridos, para nós termos comunhão uns com os outros, não precisa necessariamente você frequentar o mesmo prédio que eu frequento, você frequentar o mesmo endereço que eu frequento, você não precisa ser do mesmo grupo que eu sou, mas o que é essencial para que nós tenhamos comunhão uns com os outros é andarmos na luz. Ali o apóstolo João, ele diz: se porém andarmos na luz, como ele, o Senhor Jesus, na luz está, nós mantemos comunhão uns com os outros. E o sangue de Jesus Cristo, seu Filho, nos purifica de todo pecado. O sangue de Jesus Cristo nos purifica de todo pecado, e se nós andarmos na luz. Agora, aqui é um pouco mais complicado, aqui é o Senhor Jesus falando. No capítulo 17 do Evangelho de João, todo o capítulo 17 é uma oração de Jesus. Os teólogos costumam falar a oração sacerdotal de Jesus. Nós costumamos dar nome para algumas coisas na Bíblia, né? E ali no capítulo 21, aliás, desculpe-me, no versículo 21 do capítulo 17, o Senhor Jesus está orando a Deus. Ele diz assim: para que
todos, ele está orando pelos seus discípulos. Aliás, ele, no capítulo 17, se você for observar, você vai ver que ele está orando também por nós, por você e por mim. Ele está falando, eu rogo, Pai, não só por estes que estão aqui hoje, agora, mas eu oro também por aqueles que através da tua palavra haverão de crer em mim. Então, você e eu já fomos alvos da intercessão do Senhor Jesus. Então, agora aqui no versículo 21, a coisa pega um pouquinho mais. Olha o que ele diz aqui. Para que todos sejam um, Pai, como tu estás em mim e eu em ti. Que eles também estejam em nós, para que o mundo creia que tu me enviaste. Olha, deixa eu desenhar um pouquinho aqui para você. Algumas pessoas, parece que, não é que algumas pessoas, desculpe, eu não quero criticar ninguém, mas alguns irmãos queridos têm dificuldade de entender algumas coisas da palavra de Deus, principalmente se ele comprou uma Bíblia com uma tradução muito antiga, com um português muito arcaico, aí fica difícil para nós entendermos. Mas o que o Senhor Jesus está dizendo aqui é o seguinte, ele está orando ao Pai para que você e eu sejamos um com ele, do mesmo jeito que ele é um com o Pai. Que nós sejamos um com eles. E sabe para quê? E sabe para qual finalidade? Para que o mundo creia. Para que o mundo creia que tu me enviastes. É o que o Senhor Jesus ora aqui. Então, queridos, o Senhor Jesus, ele não está falando, como no Salmo 133, ali o salmista está falando, ele não está falando sobre união. Ele está falando sobre unidade. Eu me lembro de ter ouvido uma vez um pastor argentino chamado Juan Carlos Ortiz, há muitos anos, faz muitos anos isso. Ele fez uma comparação, eu nunca mais esqueci. Ele diz assim, a diferença entre união e unidade é que seria algo tipo assim, união é um saco de batatas e unidade é um purê de batatas. Então você pode ver que existe diferença. A união dentro de um saco de batatas, existem ali muitas batatas, mas nenhuma igual à outra. Todas são diferentes. Agora, um purê de batata, você não sabe qual batata é qual. Todas elas compõem uma única coisa. É exatamente isso, e é exatamente desta maneira que você e eu devemos andar no caminho do Senhor e na palavra de Deus. Então, queridos, é muito importante você e eu, independente de qual endereço você frequenta, que nós tenhamos a consciência, tenhamos a mente liberta, tenhamos a consciência transformada, tenhamos o entendimento renovado para entender o que é a igreja. A igreja é uma só. Quantas vezes, em tempos passados, algum jovem chegava para mim e dizia, pastor, eu estou mudando de igreja. Eu dizia, meu filho, mas como que você vai conseguir fazer isso? Só existe uma. Então, não é que eu estou indo para tal lugar assim, e dizia lá o nome da igreja que ele estava pensando ou estava indo. E normalmente quando fala que eu estou pensando, porque já foi. Mas aí é outra história. E aí eu falei, bom, então aí nesse caso você está deixando de frequentar este grupo, essa congregação, para frequentar outra congregação
que também é a Igreja de Cristo, que também faz parte da Igreja de Cristo, assim como nós fazemos. Então, queridos, união é um saco de batatas. Unidade é um purê de batatas. E Efésios, capítulo 4, versículos de 4 a 6, a palavra de Deus diz assim: há um só corpo, um só Espírito, assim como a esperança para a qual vocês foram chamadas é uma só, há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então, queridos, não tem mais de uma igreja. Queridos, porque a Igreja Católica tem esse defeito, tem aquele outro defeito, tem isso, tem aquilo, tal, eles fazem isso, fazem aquilo. A maior acusação eles são idólatras. Agora, meus amados, eu sou cristão de origem católica e depois passei a ser evangélico. Mas antes de tudo, eu sou cristão. É que eu tive uma experiência com Deus e aquilo mudou tanto a minha vida que eu fui procurar. Eu frequentava uma igreja em São Paulo, ali no bairro da Vila Madalena. Eu fui procurar o padre da igreja para contar para ele, com aquela alegria de um recém-nascido, contar para ele a experiência que eu tive com Jesus. E o que ele entendeu é que eu havia deixado de ser católico e me tornado um protestante. E me expulsou da igreja. E proibiu os jovens do grupo do qual eu frequentava de falar comigo, porque eu era uma pessoa perigosa. Agora, queridos, eu já tive a oportunidade de ouvir jovens católicos que estão namorando, estão na fase de namoro, que fizeram um pacto diante de Deus de não se tocarem, ou se tocarem até certo ponto e beijarem na boca apenas no altar, ou seja, no dia do casamento, quando finalmente o casamento foi ali diante de eles se apresentarem diante de Deus e jurarem ali a fidelidade um ao outro e se comprometerem diante de Deus e diante das testemunhas que serão fiéis um ao outro e caminharão juntos um ao outro. Então só ali é que eles darão o seu primeiro beijo nos lábios. Olha, eu conheço também grupos cristãos que fazem a mesma coisa. Então, queridos, tem muitos católicos cristãos. E outra coisa, nós temos por defeito criticar muito a Igreja Católica. Mas se nós voltarmos um pouquinho no tempo, nós vamos ver o seguinte: se você e eu hoje nós temos a Bíblia como a palavra de Deus, sabe para quem que nós devemos isso? Para a Igreja Católica. A Igreja Católica fez muitas coisas de errado? Fez. A Igreja Católica faz muitas coisas erradas? Faz. Agora, os evangélicos não fazem nada de errado? Fazem, infelizmente. Fazem muitas coisas também de errado. Não idolatram imagens, mas idolatram pastores, que diante de Deus não tem diferença nenhuma. Não idolatram, às vezes não idolatram pastores, mas idolatram a denominação a qual pertence e que diante de Deus não tem diferença nenhuma. Então, meus amados, nós temos que estar unidos, porque o ponto que eu queria chegar é este, que a resposta para todo esse problema que nós estamos vivendo no mundo no dia de hoje
não está nos políticos, não está nas agremiações políticas, nos partidos políticos, nos juízes, nos deputados, nos senadores, mas a resposta está em você e em mim. Nós somos a resposta de Deus para este mundo. Queridos, é por isso que o inimigo está tentando destruir quem? As igrejas. O inimigo está tentando destruir um Supremo Tribunal Federal? Não. O inimigo está querendo destruir políticos? Não. Muito pelo contrário, ele os está usando. E quando um político que não está comprometido com a agenda deles, mesmo não sendo um cristão, confesso, mas tendo princípios, sendo pessoas de caráter, então o que acontece? A grande imprensa, que infelizmente também é usada pelo inimigo, ela combate do tempo todo estas pessoas. Nós temos o caso do presidente Donald Trump nos Estados Unidos e temos o caso do nosso presidente aqui no Brasil. Eles distorcem quase tudo que ele fala. Ele é claro que ele tem defeitos, é claro que ele tem a boca suja, é claro que ele tem muitas coisas que não precisaria falar e ele fala, tem muitas coisas que não precisaria declarar e ele declara. Nós sabemos tudo isso, mas uma coisa é certa, ele não está comprometido com a Agenda 2030. Então, queridos, mas ele não é a resposta. Eu já vi muitos cristãos terem o nosso presidente como uma espécie de salvador da pátria. Ele, por melhor boas intenções que ele tenha, ele não é um salvador da pátria. Ele não vai salvar a pátria. E outra coisa, se você ler Mateus 24, e se você ler ali, deixa eu dar uma olhadinha de novo aqui, Mateus 10, 21 e Marcos 13, 12, você vai ver que o Senhor Jesus já está falando sobre tudo isso. Entre outras coisas, ele está falando que se levantarão filhos contra pais, ele está falando dos últimos tempos. Se levantarão filhos contra pais, pais contra filhos, a nora contra a sua sogra, a sogra contra a sua nora, e os inimigos serão os da sua própria casa. Eu não sei por que todas as vezes que aparece alguma coisa de encrenca, a sogra tem que estar no meio, mas isso aí também já é outra história. Agora, tudo isso o Senhor Jesus já está falando. Então, queridos, tudo isso que está acontecendo não é porque Deus se distraiu, não é porque Deus, assim como aquele Baal lá que nós falamos há algumas semanas atrás, saiu para alguma viagem e nos deixou sozinhos aqui. O Senhor Jesus disse: eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos. Então, queridos, não foi por um descuido de Deus, e nem está sendo por um descuido de Deus, que tudo isso está acontecendo. Tudo isso já foi previsto há milhares de anos atrás. Mas se você é um cristão, se você é lavado no sangue de Jesus, se você é uma pessoa transformada pelo poder de Deus, independente de qual nome é a sua igreja, é o seguinte: você é a solução para tudo isso. E você não tem que ficar nervoso, você não tem que se preocupar, você não tem que ficar agitado, não tem que consultar um analista, nem um psiquiatra, não tem que fazer nada disso. Você tem que a cada dia se apegar mais e mais com Deus, você tem que a cada dia desenvolver a intimidade que você tem com o nosso Senhor e a cada dia mais ser muito, muito, muito mais ligado a Ele, porque como nós já dissemos tantas outras vezes, se você está ligado ao trono da graça de Deus, nenhuma circunstância pode te abalar.
mesmo aquelas que já estão previstas para acontecer. Só não sabemos se vai ser agora. O inimigo está com pressa porque ele não sabe quanto tempo ele tem. Agora o Senhor sabe quanto tempo. O Senhor é Senhor do tempo, é Senhor de todas as coisas, é Senhor da história. Então, Deus não está estressado e Deus não está preocupado. Então, se Deus não está estressado e não está preocupado, nós também não deveremos estar. O que nós não podemos é estar acomodados, porque quando nós nos acomodamos, a tendência é que nós nos esfriemos na fé. E isso não agrada a Deus, e isso não é a vontade de Deus. O que a palavra de Deus diz é que nós devemos crescer de fé em fé, de vitória em vitória. E a palavra de Deus diz que esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Então, vamos caminhar juntos, vamos caminhar unidos como um purê de batatas e vamos fazer a vontade de Deus. Então, queridos, muitos de nós, com essa... Agora não, porque graças a Deus, algumas igrejas têm reaberto e está havendo, algumas já foram fechadas de novo, em algumas cidades o comércio está fechando outra vez, porque existe um pessoal dizendo que existe uma nova onda da pandemia. Não é nova onda, os médicos, os profissionais sérios, eles falam sobre isso. Não existe uma nova onda de pandemia. É que, por exemplo, no feriado prolongado que teve, as praias ficaram entupidas de gente e todo mundo sem máscara. Então, mais cedo ou mais tarde, todos nós vamos ter contato com o vírus. Esse vírus, ele não tem prazo de validade. Ele não vai durar até um determinado tempo, depois não vai existir mais. Ele vai fazer parte integrante do nosso dia a dia, da nossa vida, assim como a gripe, assim como algumas outras enfermidades que são sazonais. Então, o que acontece? Os médicos sérios, eles têm dito o seguinte: se aparecer uma vacina com menos de 5 anos de preparação, e que uma vacina que demore menos de 5 anos para se tornar efetiva, eles dizem, não tome, isso daí não é uma coisa séria, isso daí é apenas uma maneira que alguém está encontrando de ganhar dinheiro às suas custas. Então, queridos, tudo isso é muito confuso. E, por favor, não me entendam mal. Eu não estou dizendo para você, não tome vacina de jeito nenhum. Queridos, existem vacinas que são muito boas. A vacina contra a poliomielite, por exemplo, salvou o Brasil de muitas e quantas milhões de crianças foram salvas por esta vacina. Quantas e quantas e quantas. E assim, tantas outras vacinas, vacina contra o sarampo, vacina contra a cachumba e tantas outras vacinas que surgiram e que têm nos beneficiado e têm nos ajudado. Agora, é uma enfermidade nova, desconhecida, reconhecemos que é letal, principalmente para os mais idosos. Por exemplo, eu tenho 71 anos de idade e tenho uma série de problemas, quase tudo que eles falam que é comorbidade em relação a esta enfermidade, eu tenho, quase tudo. Diabetes, hipertensão e mais algumas coisas, problemas no rim e assim por diante. Então, as pessoas que morrem por causa dessa doença, na verdade, o que acontece é que o Covid, ele só acelera o processo. As pessoas já estavam, talvez, encaminhadas para uma determinada hora partir para o Senhor. E aí vem esta enfermidade e acelera o processo. Mas, queridos, no meu caso, eu tenho 71 anos e estou no grupo de risco.
acho que mais de 60%, ou acho que 70%, alguma coisa assim, das pessoas que morrem são pessoas com mais de 70 anos. Então, as pessoas jovens, saudáveis, que não têm nenhuma comorbidade, não têm que se preocupar. Vai ficar doente, vai ter um tempo de repouso. Alguns nem têm sintomas, nem apresentam sintomas. Enfim, cada pessoa, cada organismo reage de uma maneira. Mas, amados, não busque a resposta a tudo isso no governo e na política. Se você é um cristão, se você é um filho de Deus, Deus tem resposta para você. Então, o que acontece? Onde você vai assim cultivar um relacionamento mais intenso e mais profundo com Deus? Na sua própria casa. O Senhor Jesus, ele disse: quando você for orar, não façam que nem os fariseus, que param nas esquinas e oram bem alto para todo mundo ver que eles estão orando. Mas quando você for orar, entra no seu quarto, fecha a sua porta e fala com Deus em secreto, e o teu Deus que te vê em secreto te recompensará. Então, onde você faz isso? Na sua casa, no seu escritório, no seu quarto. Durante muito tempo, nós moramos numa casa que não tinha nenhum lugar isolado para orar. Eu orava no banheiro. Era o único lugar que eu tinha certeza que não ia outra pessoa entrar ali enquanto eu estivesse ali. Então, eu orava ali e como nós éramos em muitas pessoas, infelizmente eu não podia ter aquele longo período de oração. Mas foi um tempo muito precioso diante de Deus. Então, meus amados, é em casa que nós conhecemos a Deus. É em casa que nós educamos os nossos filhos. É em casa que nós fazemos aquilo que nos tornamos aquilo que somos em Deus. Só para terminar, em 1 Coríntios, capítulo 14, versículo 26, o apóstolo Paulo diz assim: que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais? Cada um de vós tem salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para a edificação. Essa carta, 1 Coríntios capítulo 14, o apóstolo Paulo está ensinando como usar os dons espirituais. E ele fala assim: olha, como é que vocês devem fazer isso? Quando vocês se ajuntam, ou seja, se reúnem como igreja, naquele tempo não tinha pandemia, quando vocês se juntam como igreja, um tem salmo, um tem doutrina, outro tem revelação, outro tem língua, outro tem interpretação das línguas. Faça-se tudo para a edificação. E aí ele lá na frente ele vai orientar como que se deve profetizar, como que se deve orar, como se deve falar em línguas e assim por diante. Ele fala: se alguém começar a falar em línguas em voz alta, se não tiver interpretação, cala a boca, ora só você e Deus que te vê em secreto, ele vai entender. As pessoas não vão entender. Se você orar em línguas em voz alta, sem ninguém interpretar, o que vai acontecer? Ninguém vai entender nada do que você está orando. E então, queridos, agora o mais importante cada um tem. Quando vocês vão para a igreja, cada um já tem tudo isso. E agora, onde que a gente foi buscar tudo isso que a gente já tem? Foi na igreja? Não, ele está dizendo que quando vocês estão na igreja, vocês devem usar aquilo que vocês já têm, você deve buscar na sua casa. Você deve buscar no seu quarto, fechando a porta e orando a Deus, em secreto e conversando com Deus
abrindo o seu coração a Deus, derramando a sua alma diante de Deus e colocando diante dele todos os seus problemas, todas as suas lutas, todas as suas dificuldades, tudo aquilo que você está pensando em procurar um analista para você falar, vai lá no seu quarto e fala tudo isso para Deus, que Ele vai te entender muito mais do que qualquer analista. Não estou aqui dizendo que a profissão de analista não é boa, não é correta, que você não deve procurar. Existem situações que é mais complicada e talvez você deva fazer isso. Mas antes e acima de tudo, conte tudo para Deus, conte tudo, não esconda nada dele, mesmo porque ele já sabe tudo, ele conhece tudo, ele te conhece muito, muito mais do que você próprio se conhece. Então, não faça isso. Vá diante de Deus e ali, eu gostaria tanto de ter o dom de profetizar, então vai no seu quarto e fala tudo isso para Deus. Senhor, eu queria ter um dom de profetizar, ou eu gostaria tanto de falar em línguas. Ora a Deus, busca a Deus e se coloca diante dele. E assim por diante. Então, meus amados, que Deus te abençoe e neste domingo, que Deus te fortaleça, que Deus te socorra, que Deus guarde a sua vida e que você seja um homem, uma mulher abençoados pelo Senhor, cheios da graça de Deus e que tenha na sua mente o seguinte princípio: eu faço parte do corpo de Cristo. Então, queridos, cada um corpo, ele não tem os membros todos iguais. Não existe um corpo feito só de orelha, ou só de olhos, ou só de nariz, mas cada um é diferente do outro, mas tem a sua função em particular. Mas intimamente, no seu íntimo, você deve estar absolutamente ligado com o Senhor e com os irmãos. Porque existe o seguinte, não tem como você ter comunhão horizontal com os irmãos, ou seja, comunhão com os irmãos, se você não tem comunhão com Deus. Se você tem comunhão com Deus, você tem comunhão com os irmãos. Agora, se você diz que tem comunhão com Deus e não tem comunhão com os irmãos, então você não tem comunhão com Deus. Então, essa é a questão. Você vai diante de Deus, Ele enche o seu coração de amor, de graça, de poder, e aí então você pode dividir tudo isso com os seus irmãos. Amém, querido? Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém. Amém e amém.